Colegas contadores e assessores de câmaras, vereadores e gestores. Hoje eu quero falar com vocês sobre os famosos projetos de leis de suplementação. Aqueles projetos de leis que chegam na Câmara acompanhado de demonstrativos contábeis, e muitas vezes elaborados de última hora, para que os contadores possam fazer as suplementações e para atender a necessidade de estar empenhando algumas despesas, sem obedecer, obviamente, o planejamento previsto lá no artigo 47 e 48 da Lei 4.320. Pois é. Então, eu quero pedir permissão aqui para fazer uma crítica construtiva a esses projetos de leis que geralmente chegam nas câmaras sem nenhum arcabouço de requinte ou até mesmo um zelo com a técnica legislativa, geralmente elaborado por um profissional da contabilidade. Lembrando, eu também, como profissional da contabilidade, quero deixar claro, não é função específica do contador estar elaborando essas proposições de leis. É, sim, competência do contador estar aí demonstrando como essas proposições devem ser colocadas para os vereadores. Portanto, as chamadas proposições autorizativas são aquelas que começam lá no projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado, ou então fica o chefe do Poder Executivo autorizado. Ou seja, essas leis, elas são submetidas ao plenário da Câmara, que tem, assim, uma fórmula que se tornou clássica, né? O artigo 1º geralmente traz essa seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a... Aí vem, abrir crédito adicional, suplementar, crédito adicional, especial e assim por diante, né? Então, a proposição autorizativa, ela não faz menção em nenhum momento, né, sobre essa questão da interferência, né, da obrigatoriedade da execução orçamentária, né? Mas, em síntese, esta é a regra e é criada, e muitas câmaras aprovam essas proposições e são publicadas por aí. Aí demonstra que não está havendo nenhum cuidado com a técnica legislativa. Então, cabe esclarecer que a lei autorizativa, entendida como aquela oriunda de uma proposição de igual natureza, não tem a característica de ser de execução facultativa por parte do Poder Executivo. Tal afirmação não encontra nenhuma justificação constitucional, legal ou jurídica para ser elaborada e aprovada dessa forma. Por razões óbvias, né? A lei com vício insanável, né, em sua formação, não pode ostentar condição privilegiada no ordenamento jurídico e muito menos gozar da faculdade de ter a sua execução condicionadas aos humores ou conveniência de qualquer ordem do chefe do Poder Executivo. Portanto, as denominadas proposições autorizativas são inconstitucionais por macularem regra expressa do processo legislativo atinente a iniciativas das leis promulgadas decorrentes desse tipo de proposição são igualmente inconstitucionais, uma vez que sua sanção ou promulgação não lhe convalida ou supre vício de iniciativa. Fica claro esta regra? Então, como é recorrente no meu dia a dia, lidando com as assessorias home office que eu faço com algumas câmaras, ou até mesmo algumas câmaras presenciais, gosto sempre de orientar os vereadores, a mesa diretora, que quando receber um projeto de lei com esses vícios, que submeta a sua assessoria técnica e, se for necessário, obviamente, levar ao conhecimento do autor para que possa, de certa forma, fazer um trabalho pedagógico para não ocorrer mais essas questões de redação de projeto de leis que não atendem seus requisitos. Muito bem, então vamos lá.
Vamos começar. Eu vou mostrar aqui uma análise de um projeto de lei, vou compartilhar com vocês uma análise de um projeto de lei que eu recebi, que eu fiz análise, e vou demonstrar para vocês como se deve fazer esta redação desses projetos de leis, principalmente quando se fala da suplementação, né? Então, é bom que vocês saibam aí. Vamos lá, então. Só para começar, né, existem aí 3 tipos de créditos adicionais, que está, obviamente, ancorados lá no artigo 41 da Lei 4.320, que são os créditos suplementares, os destinados a reforço de dotações já existentes no seu plano de contas, ou seja, já existente no seu orçamento, no entanto, apresentaram aí insuficiências de recurso orçamentário durante sua execução. Pode haver uma suplementação. Os créditos suplementares, ou seja, os créditos adicionais especiais, que são destinados àquelas despesas que não estão previstas, ou seja, não foram previstas e não estão inseridas dotações específicas no seu plano de contas. Aí, surgiram, durante a execução orçamentária, obviamente, uma lei pode inseri-las no plano de contas da lei orçamentária anual. Mas se eu estou alterando a lei orçamentária anual, eu necessariamente não teria que alterar o PPA? Ou eu não teria que mexer na LDO? Não. O PPA, se você estiver criando um programa que vai passar daquele exercício para outro exercício, obviamente você teria que inserir lá nos anexos de programas do PPA esse programa que você está criando. Então, primeiro cria-se o programa, altera-se o PPA e depois insere as dotações orçamentárias na lei orçamentária. Eu vejo por aí muitos contadores fazer o inverso. Cria-se o crédito especial, insere as dotações orçamentárias na lei orçamentária, para depois falar que vai mexer automaticamente no PPA. Isso não é possível. Você não pode alterar uma lei sem não ser através de uma outra lei. Outro erro também que é comum, os contadores alteram a lei de diretriz orçamentária. A lei de diretriz orçamentária ela não pode ser alterada. Por quê? Porque ela é a base para elaborar o orçamento. Então, não se mexe na lei de diretriz. O crédito extraordinário, que são destinados às despesas urgentes e imprevistas, né? São os casos que tem lá as calamidades públicas que geralmente ocorrem, que o prefeito abre o crédito extraordinário por um decreto, tem 30 dias para submeter à apreciação da Câmara esse crédito, que vai ser, obviamente, aprovado conforme as justificativas apresentadas. Então, está aí, esses seriam os créditos que nós conhecemos. Bom, então, como eu já disse, é comum as leis orçamentárias também trazerem os seus dispositivos previsão para abertura de crédito adicional suplementar em percentual sobre a despesa fixada. Não, a base de cálculo está correta, é despesa fixada. Está lá no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição que isso é matéria que pode constar na lei orçamentária. Geralmente, e aceitável, entre 20% a 30% que a Câmara deve aprovar para essa suplementação. Tem algumas câmaras que são oposições, né, que falam, não, vamos reduzir isso para 5%, 12%, que aí o prefeito vai depender da gente, essas coisas. Olha, isso é uma ignorância tamanha. Por que é uma ignorância tamanha do Poder Legislativo? Porque nós, no Brasil, temos orçamentos flexíveis. Não como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que o orçamento é rígido. Então, a Câmara tem que entender que esse planejamento flexível é exatamente para ser flexível. Então, não justifica a Câmara querer amarrar a execução orçamentária dizendo que não vai permitir uma suplementação na lei orçamentária acima de 5%, 10%. Isso é ignorância e falta de conhecimento técnico de alguns parlamentares. Então, parlamentares não entram nessa, deixa a execução orçamentária por conta do chefe do executivo e você tem o papel constitucional de fiscalizar. Então, quanto esse limite ele não é suficiente, vamos imaginar que autorizou lá 25% da despesa fixada e o prefeito na execução teve que fazer uns remanejamentos, não foi o suficiente. O que ele vai fazer?
enviar um projeto de lei à Câmara, né? E esse projeto de lei vai para o Legislativo, obviamente, solicitando novo limite de suplementação. Não se pode enviar projeto de lei, em hipótese alguma, alterando o limite que já foi aprovado na lei orçamentária. A lei orçamentária não é passiva de essa alteração. Por quê? Porque tem uma lei diretriz que orientou ela à execução. Então, não se altera o limite definido na lei orçamentária. Aprova-se um outro limite de suplementação, que, obviamente, é para complementar aquele que não foi possível executar com a lei orçamentária, aquele percentual lá. Então, não se pode alterar a lei orçamentária, inclusive porque a lei orçamentária anual ela tem classificação de lei especial. Então, devido às regras do processo legislativo, uma lei ordinária não pode alterar uma lei especial. Isso tem que ficar bem claro para aqueles que lidam aí no dia a dia. Então, os créditos adicionais, que é suplementar, que é gênero, créditos adicionais, gênero e espécie, suplementar e especial e extraordinária. Os créditos adicionais suplementar e especial são autorizados pelo Legislativo de forma prévia e abertos por decreto do chefe do Executivo, evidenciando, obviamente, fontes regulares para fazer face à sua abertura. E quais são essas fontes que também devem constar do projeto de lei? Superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial dos exercícios anteriores, isso faz necessário, então, esse balanço patrimonial acompanhar o projeto de lei, obviamente. Os recursos provenientes de excesso de arrecadação, verificado no exercício, então eu chamo a atenção aqui para um fato muito comum, não existe autorização para provável excesso de arrecadação. Você tem o recurso já disponível, confirmado o excesso, aí você tem fonte de recurso para abrir crédito adicional baseado nessa fonte de recurso. Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias existentes que na execução orçamentária já está prevendo que não vai ter nenhum tipo de utilização, aí faz essa transposição de valor. Já a quarta fonte é a operação de crédito autorizadas, conforme tudo lá no artigo 43 da Lei 4.320. Então, isso não é segredo para os contadores. Bom, aí eu quero apresentar para os senhores uma pérola, que é um projeto de lei que eu fiz uma análise recentemente. Então, vejam bem esse projeto de lei. Obviamente, eu chamo a atenção que aqui eu tenho 3 projetos de lei, só estou mostrando aqui a epígrafe e a ementa para vocês entenderem, tem um artigo 1º aqui. Então, vejam que é de praxe, acontece em quase todas as câmaras, principalmente câmaras que não detêm aí um especialista em processo legislativo. Vamos lá. Projeto de lei aqui, olha só, projeto de lei 38. Percebe-se que o 38 está inserido a caneta. E muitas vezes o projeto de lei chega na Câmara sem numeração. Porque geralmente a Câmara fala, não, você não pode numerar, porque numera a Câmara. Não esquece isso, não existe Câmara numerar projeto de lei de ninguém. Quem numera o projeto de lei é o autor. A Câmara ela dá número de processo legislativo que irá ter a tramitação interna. Então, eu posso ter 2 projetos de lei número 1? Posso, sendo a autoria um do Executivo, outro Legislativo? Posso. O que vai diferenciar é a tramitação, é o número do processo legislativo interno. Aí nós temos, então, olha, a epígrafe aí está, projeto de lei número 38, né, de 30 de junho de 2023, aí vem a ementa, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2023. Ok, até aí está tudo bem, mas veja aqui o preâmbulo. A Câmara Municipal de, eu não vou expor o nome, mas está aí, decreto. Nós não estamos falando de decreto, nós estamos falando de lei. Então, essa forma não é a forma adequada, vou mostrar para vocês depois. Aí o segundo vem, ó, dispõe sobre a abertura de crédito adicional por remanejamento no orçamento. Não existe essa previsão de crédito por remanejamento. Remanejamento é fonte de recurso que fará face ao crédito aberto. Ou seja, é um crédito adicional suplementar ou especial. Então, não tem essa conotação. Aí vem o artigo 1º.
fica o Poder Executivo Municipal autorizado, aquilo que eu falei lá atrás, né? Ou seja, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder remanejamento de dotações no valor tal, nos termos do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, ponto. Artigo 143, inciso 2, e parágrafo único da Lei Orgânica e artigo 10 da LDO 2023, na forma abaixo. Ou seja, não tem nada de remissão, ficou totalmente embolado, totalmente fora do padrão e inconstitucional. Eu já expliquei essa. Aí veja o terceiro projeto de lei. Olha, dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento 2023. Ou adicional, gênero, não é nem suplementar e nem especial. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder, achei interessante, autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao orçamento do município no valor de R$310 mil e assim por diante. Abaixo especificada. O abaixo especificado, vocês vão ver agora há pouco como é que é. Ou seja, esse tipo de projeto de lei, ele é inconstitucional pelo seu artigo 1º. Então, não existe essa possibilidade de uma Câmara aprovar um projeto de lei dessa natureza. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar o projeto de lei 38 na íntegra aqui, para nós fazermos a análise. Então, eu já falei da epígrafe, da ementa, do preâmbulo, do artigo 1º, e aí o artigo 1º traz aqui de forma solta aqui as classificações orçamentárias. Vocês percebem que nesse projeto de lei, que tem 4 artigos, numa página, tem o valor do crédito 5 vezes mencionado. Ó, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil e 100 mil. Então, não tem uma técnica legislativa coerente com a matéria. Então, vamos para o artigo 1º. Olha, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de... Aí eu pergunto, vamos primeiro. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura. Primeiro que não fica o poder, né? Fica aberto crédito adicional especial no orçamento do município. O orçamento ele não é da prefeitura, ele é do município. Então, faltou o entendimento disso também. No valor de R$100 mil, nos termos do artigo 41, inciso 2 da Lei Federal 4.320, na forma abaixo especificada. Lei não traz abaixo especificado. Lei traz dispositivos que detalham a matéria. Então, se eu quero detalhar a matéria de um artigo ou de um parágrafo, eu uso os incisos. Se eu quero detalhar os incisos, eu uso as alíneas. Se eu quero detalhar as alíneas, eu uso os itens, que dificilmente são utilizados. Aqui trouxe um texto solto, obviamente feito numa ficha orçamentária. E aí traz a classificação funcional, a classificação de categoria econômica e até mesmo a classificação de elemento e assim traz até um somatório. Totalmente fora daquilo que exige o processo legislativo. O artigo 2º fala, servirá de recurso para tal. Então, olha só, vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Primeiro, a epígrafe, totalmente fora, preenchida à mão, o número ali está totalmente incoerente, maiúscula a data. Aí vem a ementa, tá? Até a emenda até passa. Faltou no preâmbulo, né, uma descrição. O artigo 1º está errado porque, se você consultar lá o artigo 7º, caput do artigo 7º da Lei Complementar 95/98, ele diz que o texto do 1º artigo deve indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de sua aplicação. Então, vocês verão à frente como isso é tratado. Aí, ó, texto solto, sem pertencer a um dispositivo, ou um artigo, ou um parágrafo, ou um inciso, uma linha, ou um item. Ou seja, não vislumbra a possibilidade de levar para o texto de uma lei
nenhum texto solto que não seja parte de um dispositivo, conforme previsto lá na Lei Complementar 95/98. Aqui fala o seguinte, no texto do artigo 2º fala, servirá de recurso para abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil o excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 4.320. Então, o que fala o artigo 43 da 4.320? Artigo 43, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Ou seja, eu não posso trazer num texto que diz simplesmente o excesso de arrecadação nos termos tais. A lei diz que você tem que demonstrar a existência do excesso de arrecadação configurado para você poder abrir crédito suplementar ou pedir à Câmara a autorização para abertura de crédito suplementar ou especial. Está errado o texto, não é assim que deve ser. Bom, aí traz. As alterações ocorridas por conta desta lei, típico de um contador, por conta desta lei, serão atualizadas no plano plurianual, na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e Lei Orçamentária Anual. O que isso quer dizer? Nada. Eu não posso dizer que as alterações de uma lei será feita de forma, sei lá, sintética. Não se faz dessa forma. Então, não se altera nenhuma lei de forma genérica. Então, a LDO não é passiva de alteração, e o que pode ser alterado são as metas fiscais ou os anexos, e inserir no PPA programa novo, com ações, obviamente, ou alterar o programa já existente. Aí se faz numa outra lei, ou até mesmo especifica quais os programas e qual programa está sendo inserido desta forma. Esse texto aqui não é possível de entendimento técnico-jurídico e nem poderia ser correto. Então, vamos trabalhar como se deveria trabalhar um projeto de lei. Vamos lá. Já mostrei para vocês. Então, como deveria ser? Projeto de Lei Municipal, número 39, de 30 de junho de 2023. Aí vem, aí foi a epígrafe, agora vai a emenda, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, já identificou a espécie do crédito, ao orçamento municipal, não orçamento da prefeitura, do exercício 2023. Aí vem o preâmbulo. A Câmara Municipal de Estado de, através de seus representantes legais, aprova a seguinte lei. Isso no projeto de lei. E quando o prefeito for sancionar, vai escrever: a Câmara aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Aí seria um texto aceitável. Bom, aí vem a segunda parte da lei, que nós já mostramos. Como deveria ser? Deveria ser dessa forma. Artigo 1º. Em obediência ao artigo 7º lá da Lei Complementar 95/98, está escrito: esta lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial nos termos do inciso 7 do artigo 167 da Constituição Federal, conjugado com os artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei 4.320. Ou seja, o artigo 1º diz qual a matéria ela trata, qual a abrangência e qual a fundamentação legal. Isso no artigo 1º. Já dá a noção do conceito da matéria, né, em termos jurídicos que ela trata. O artigo 2º. Fica aberto, não fica o executivo autorizado, fica aberto crédito adicional especial no valor de R$100 mil ao orçamento municipal de 2023, aprovado pela Lei nº 3.322, de 22 de dezembro de 2022. Ou seja, está dizendo o orçamento do município no ano e qual a lei que aprovou esse orçamento. Isso chama remissão. Não tem como fugir disso. O artigo 3º. Nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei 4.320, fica inserido no plano de contas do orçamento de 2023 crédito adicional especial às seguintes dotações. Ou seja, eu estou inserindo no plano, eu não estou inserindo no PPA.
Eu estou inserindo no meu plano de contas as dotações. Aí elas não estão soltas, elas estão dentro de um inciso, desdobrada em alíneas. Inciso 1, valor de 50 mil. Lembra que eu abri um crédito especial de 100 mil, aqui eu estou criando uma dotação que vai receber 50 mil. Os outros restantes vão ser criados nos outros incisos. O valor de 50 mil, a fonte de recursos, e identificando a fonte de recursos, inclusive trazendo de acordo com a classificação da STN, a unidade administrativa, Secretaria de Obras, função, urbanismo, subfunção, serviços urbanos, programa, projeto de atividade, elemento de despesa. E aí o inciso segundo vai desdobrando quantos forem necessários. Então, aí sim eu estou trazendo um texto de lei aceitável que pode, inclusive, ser aprovado pelo Legislativo. O artigo 2º, né? Falando que você virá de base e tal. Como ficaria o artigo 2º aqui, que eu estou trazendo para vocês? Olha, nos termos do inciso 2, 3, parágrafo 1º, do artigo 43, da 4.320, será tomado como fonte de recursos para fazer face ao crédito adicional especial autorizado por esta lei. Inciso 1. Excesso de arrecadação da fonte, tal, né? No valor de 50 mil, verificado no exercício corrente. Ou seja, tem que fazer prova que ele já existe. Inciso 2. Eu peguei como excesso de arrecadação 50 mil e o outro 50 mil estou pegando como anulação parcial. Eu estou dizendo qual a dotação está sendo anulada parcialmente, para fazer face ao valor que eu estou abrindo o crédito adicional especial de 100 mil. E para fechar, como que eu fecho um projeto de lei? Eu tenho que fechar um projeto de lei? Não dessa forma. Essa alteração eu tenho que trazer para uma outra lei, dizendo qual programa eu estou inserindo no PPA e qual anexo eu estou alterando na minha lei diretriz. Então, eu fecharia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, prefeitura e o prefeito assina. Ou seja, desta forma, eu estaria elaborando um projeto de lei passível de aceitação pelo plenário de uma Câmara. Então, eu quero aqui só fazer uma adenda. Eu não estou aqui fazendo uma crítica aos contadores que elaboram esses projetos de leis que são remetidos às câmaras. Eles estão fazendo o seu papel, que é indicando quais os programas, quais as dotações orçamentárias eles precisam suplementar. O que falta é uma revisão de técnica legislativa para esses projetos de lei. Então, não estou dizendo que a Câmara não deve aprovar um projeto de lei de suplementação, que a Câmara não deve negar a autorização para suplementação de orçamento, porque ela estaria, de certa forma, interferindo na execução orçamentária, e não é papel da Câmara. Então, a Câmara deve, sim, aprovar os créditos adicionais suplementares. No entanto, não deve aprovar leis mal elaboradas que vai expor todo o corpo legislativo, inclusive o próprio executivo, porque esse projeto de lei partiu do executivo. Então, eu só quero que vocês entendam que nós, como somos professores, somos pesquisadores, a gente quer que melhoramos a qualidade desses atos que são produzidos pelas câmaras municipais. Então, qualquer comentário ou compartilhamento estão à disposição para que a gente possa estar ajudando a cada dia vocês melhorarem a qualidade das proposições que são produzidas pelas câmaras municipais. Então, está aqui o meu abraço e compartilhe, comente e, se for preciso, entre em contato conosco. Nós estamos sempre à disposição para contribuir cada dia mais para a excelência do serviço público municipal. Até um próximo vídeo.